Vamos começar agora, Vanuv, nosso bate-papo com Gutenberg Dias. Gutenberg Dias aí é multifacetado, é empresário, é político, é professor de Geografia da UERN e hoje ele fala com a gente sobre como professor de Geografia da UERN, um dos autores do estudo que tratou das subnotificações aqui no estado do Rio Grande do Norte e projeta aí uma subnotificação de mortes em quase 100% e de até 31,2% para novos casos com sintomas. Boa noite, Gutenberg. Muito obrigada por se conectar com a gente. Como é que funcionou esse estudo que vocês realizaram? Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio. Boa noite a todos que nos assistem aqui no cenário político. A satisfação está de volta, obviamente num novo formato, né, fazendo aqui direto de casa. Mas respondendo a você, Carol, essa pesquisa, a gente teve a ideia de colocá-la, né, dela ser feita em função da velocidade que se tem no número de casos, e não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil como um todo, inclusive em outros países, a subnotificação é um problema sério para as autoridades de saúde, ou seja, quando você trata só com os números oficiais e não leva em consideração a subnotificação, termina que as ações em saúde que são planejadas, elas podem ter por exemplo, um subdimensionamento. Então, se você tem o número de subnotificação, pelo menos mapeado, você tem como prever ações em saúde com mais eficiência. Então, em cima disso, nós fizemos todo um levantamento em fontes que nós tiramos, né, os dados, como o Ministério da Saúde, os boletins epidemiológicos do Estado do Rio Grande do Norte, da CESAP, o sistema do Infogripe, que é da Fiocruz, e trabalhamos basicamente com os casos de Covid, tanto óbitos quanto casos confirmados, e também com os SRAGs, que são a Síndrome Respiratória Aguda Grave, também do ano de 2020, os óbitos e as internações, e fizemos um trabalho também em cima dos últimos 5 anos, ou seja, de 2015 a 2019, para poder ter uma média do SRAG, né, das mortes por SRAG e por internação. Então, a partir desses números é que nós desenvolvemos a pesquisa. Ela basicamente trabalha com subnotificação, fizemos também um levantamento com relação à parte de isolamento social e também como é que a doença, semana epidemiológica, a semana, como é que ela se desenvolveu dentro do estado do Rio Grande do Norte, ou seja, como foi a espacialização dessa doença. Gutenberg, o estudo, como é que ele estima a subnotificação? Carol, a subnotificação ela é estimada a partir do levantamento dos últimos 5 anos de SRAG, né, que é o Síndrome Respiratória Aguda Grave, é aquela, quando é notificado dessa forma, nas internações ou nos óbitos, é em função que não tem uma causa específica, não é uma pneumonia, não é uma bronquipneumonia, não é uma determinada doença que causou a morte, né? Então, ela fica nesse chamado SRAG. A gente pegou todos esses últimos 5 anos, fizemos um levantamento da média e fizemos um levantamento também, isso leva em consideração as 19 semanas epidemiológicas, né? E fizemos também o levantamento dos dados em 2020, tanto para o SRAG, né, óbito e a parte de hospitalizações, e fizemos também para a Covid. A partir daí, nós utilizamos uma equação que é considerada até simples, né? A gente faz uma equalização com base nesses dados, e o que é que a gente viu? Ou seja, os gráficos que tem no artigo, ele já mostra isso, ou seja, quando a gente pega a nossa média de SRAG durante as 19 semanas, ou seja, dos últimos 5 anos, quando entra agora, a partir da 12ª semana, a gente tem vários casos, tanto de óbitos quanto de internações. Então, a partir dessa matemática que a gente chega e faz uma previsão de quantos casos estão subnotificados, partindo do princípio sempre que esses novos casos, esses casos que a gente está dizendo que estão subnotificados, são aqueles que são SRAG e que não conseguem ter uma definição de qual foi a causa da doença que levou ou à morte ou à internação. Quem é que participa ou quem foi que participou deste estudo?
Além de mim, né, que eu sou professor mestre lá do Departamento de Geografia, tem o professor Felipe, que é professor doutor, também do departamento, especialista na parte de geoprocessamento. Eu trabalho mais com a geografia da saúde, e nós temos mais dois alunos que são concluintes, um já concluiu, aliás, uma já concluiu, que é a Marisa, e o Daniel, o Carlos Daniel também, que é concluinte do curso de geografia, a Marisa trabalha comigo nessa parte da geografia da saúde, e o Daniel trabalha com o Felipe e comigo também alguns pontos nessa parte de geoprocessamento. Gutenberg, a pesquisa foi feita baseada em 3 análises distintas: casos oficiais da doença ante a subnotificação, espacialização temporal dos casos confirmados e mortes, e o isolamento social no estado. Como é que se cruzam aí essas três análises para um resultado? Bom, Carol, vamos lá. Primeiro, com relação à subnotificação, né? A pesquisa, ela traz os números. Quando a gente fez toda a simulação, a gente chegou a um número que nós temos para óbitos, né, com relação à Covid. Nós temos, para cada um óbito, nós teremos um subnotificado. E para os casos confirmados, levando em consideração, aí eu estou levando já em consideração também a questão dos 80%, nesse caso dos subnotificados, os 80% que são assintomáticos, tá? Porque nós temos 30 e poucos por cento em cima dos casos assintomáticos, que é o que a gente trabalhou especificamente, mas quando você vai para os casos, junta os casos assintomáticos, eu tenho aí uma leva de mais 80% dentro do bojo do estudo. Então, nesse caso, nós temos 6,5 vezes de subnotificação, ou seja, para cada caso oficialmente confirmado, nós teremos 6,5 ou 6 casos que não tenham sido notificados. Então, esse é um ponto inicial que nós tratamos da subnotificação. E onde é que isso vai entrar com relação aos outros, com os outros pontos? Primeiro, com relação à parte de espacialização da doença, nós vimos tanto de óbitos quanto de mortes, isso são os dados oficiais. A gente vê claramente que a doença ela vai se alastrando a partir dos 2 grandes centros que nós temos, que é Natal e Mossoró. A doença ela se instala em Natal, oficialmente, né, pelos dados que são apresentados pela CESAP, e ela vai se disseminando dentro do estado a partir desses 2 centros, depois Mossoró, e começa a se disseminar. E o que a gente viu claramente é que quando a gente faz uma relação onde a doença está com os municípios, todos aqueles municípios, ou seja, a doença vai, semana epidemiológica, ela vai avançando de acordo com os eixos rodoviários do estado do Rio Grande do Norte. Então, isso mostra que o deslocamento, a mobilidade da população ajuda muito nessa questão da proliferação da doença. E aí é onde entra também a questão do isolamento social. Nós tivemos, né, pelos dados que nós trabalhamos com a comunidade de mobilidade do Google, que ele faz todo um levantamento em seis atividades, em 6 ambientes, todos, um é residencial, né? Então, o residencial a gente tem uma pequena diminuição, ou seja, ao longo do tempo, mas quando a gente vai para as outras atividades, que aí você tem varejo, você vai ter acesso à farmácia, acesso a supermercados, essas curvas elas estão voltando em direção à linha base. Ou seja, isso mostra efetivamente que há uma redução, e os números estão mostrando aí 40%, 30%, que a própria imprensa já está colocando isso, mas quando a gente vê os gráficos, mostra claramente essa redução ao longo do tempo, principalmente se a gente colocar aquele decreto do dia 24, que é um decreto estadual, e a partir daí os municípios também começaram a fazer os seus decretos, abrindo mais espaço, né, para as atividades não essenciais, você tem a curva muito mais rápido chegando a essa linha base. Então, a junção dessas três frentes nos dá resultados que a gente propõe que sejam feitas algumas ações, como o caso do aumento de testagem, possibilidade de criar barreiras sanitárias e manter o isolamento social. É um dos pontos. É justamente esse o meu questionamento com relação a como resolver este problema da subnotificação, que não é um problema só aqui do Rio Grande do Norte, é de todo o Brasil com relação a esta pandemia do novo coronavírus. Pois é, Vano. Aí a única solução que tem para você diminuir essa subnotificação é aumentando a testagem da população. Hoje, no Rio Grande do Norte, eu até vi na imprensa recentemente que chegaram novos testes, né, que além de testar as pessoas que chegam já com a doença, já num estado mais grave, irá testar também
uma gama da população. Então, se você não tiver os testes, e aí a gente vê isso em países que fizeram um esforço muito grande para testar. Então, eles tiveram um pico muito grande dos casos logo no início da pandemia, mas depois, quando você tira essa quantidade de pessoas contaminadas da circulação, porque elas vão ser tratadas, vão ficar reservadas em suas casas ou serão hospitalizadas, você tira também a possibilidade de transmissão, aumento da velocidade da transmissão. Então, acredito muito que esse papel da testagem, junto com o isolamento social, ele tem é fundamental no combate à pandemia. Então, a gente pode dizer aqui no Brasil existe pouca possibilidade de testagem em larga escala. Chegaram mais testes, mas ainda de acordo com especialistas, bem longe do ideal para se ter resultados concretos, sobre notificações concretas, aliás, sobre o real número. Então, sem testagem em larga escala, sem saída para medidas, políticas públicas? Isso, Carol, vai ser muito, muito complicado para as autoridades sanitárias, né, tratarem isso, mas assim, por isso que o isolamento social ele passa a ter, num modelo hoje que nós temos de Brasil, né, que nós não conseguimos fazer uma testagem muito grande, o isolamento social é o principal ponto, digamos assim, para ser abordado pela população e pelas autoridades sanitárias. A gente defende também que, em torno desses municípios que tem maior fluxo em função do próprio, a gente tem identificado, né, que a doença ela caminha a partir dos eixos rodoviários do estado do Rio Grande do Norte. A gente propõe também que que até começou a ser feito, depois acho que esqueceram isso, mas aquelas barreiras sanitárias de medição, principalmente aqui na divisa com o Ceará, do estado do Rio Grande do Norte com o Ceará, Mossoró, no entorno de Mossoró, as pessoas que saem, que entram também para poder. Você deu um número agora de Felipe Guerra. Felipe Guerra tem uma proximidade muito grande a Mossoró. Obviamente, se você tem um aumento dos casos em Mossoró, né, da confirmação, das notificações em Mossoró, e você mantém, ou seja, o comércio ele abriu, ele começou a ter um fluxo de pessoas procurando o comércio em Mossoró. Mossoró é uma cidade que ela é polo, ou seja, você tem aí 68, 70 municípios do entorno que acessam Mossoró diariamente para as atividades econômicas. Então, obviamente, quem está aqui, está contaminado, vai contaminar essas pessoas que vêm e voltam para as suas cidades, e aí vai fazendo aquele processo de bola de neve, que é o que a gente começa a ver no Brasil. Por estes números de subnotificações e pelos dados que são comprovadamente, né, agora mostrados pela CESAP e pelas prefeituras, a gente pode dizer que a coisa está mais espalhada do que a gente tem noção, né? Sim, Vanúvio. E assim, a gente começa a ver por esses números que chegam, os novos, né, da CESAP, dos municípios que estão aumentando os casos, né? Então, isso mostra que há uma proliferação, ou seja, volto a dizer, muito associado à volta da mobilidade das pessoas, né? Quanto mais as pessoas têm mobilidade de deslocamento, mais fácil é você transmitir ou levar a doença para outros locais. Isso vai acontecer aqui no Rio Grande do Norte, vai acontecer em qualquer outro estado no mundo. O movimento é esse. Por isso que vários países, né, optaram em fechar tudo durante um bom tempo para poder segurar o máximo que podia e a questão da transmissão da doença. Então, essa lógica que se tem, não, vamos contaminar todo mundo, mas é uma lógica que eu não acredito, termina sendo uma lógica de matar, principalmente, quem é mais idoso. Gutenberg, na sua opinião, deveria haver lockdown aqui no Rio Grande do Norte? Carol, eu não tenho essa certeza, mas alguns municípios é preciso dar uma checada. Inclusive, a gente está, nesse mesmo grupo, a gente está começando a fazer um outro estudo, a gente não vai tratar como artigo científico, mas como nota técnica, onde a gente faz uma análise do isolamento no Rio Grande do Norte por município, levando em consideração a possibilidades de você ter áreas mais restritas e áreas menos restritas, levando em consideração também todos esses dados que nós já levantamos e dados novos que nós estamos colhendo. Então, eu acho que é necessário fazer uma avaliação específica de cada município. Eu acho que os dois grandes municípios que têm muitos casos, que é Natal e Mossoró, precisam ter uma avaliação mais efetiva de uma necessidade ou não de um lockdown. Mas eu acho que com relação ao estado do Rio Grande do Norte, a gente já tem, obviamente, alguma noção de que a parte da rede de saúde pública já está ali estrangulada. Se ela realmente
chegar no seu limite, não tem o que fazer, é parar. Senão vai gente adoecer, não só por Covid, mas por outras causas, e não vai ter onde ser internado. Então, essa é a grande dificuldade que tem. O que aconteceu lá em São Luís foi isso, ou seja, tinha atingido o seu limite de atendimento, a rede de saúde do município, e foi preciso entrar em lockdown. Então, aqui o Estado tem que tomar essa decisão em cima de números. Por que é importante este tipo de contribuição da UERN, do Departamento de Geografia, diante deste cenário em que a gente vive de muitas incertezas também? O que a gente observa hoje é um esforço, né, também da classe científica no geral para tentar descobrir a cura da doença, equipamentos que possam ajudar no tratamento das pessoas, e agora estudos mostrando números, né, a questão das subnotificações. Por que é importante a universidade se debruçar sobre este assunto para tratar também de algo que a gente pouco vê ou pouco tem noção aí durante todo esse período? Manúvio, a universidade, primeiro que ela tem um papel importantíssimo que é dar resposta à sociedade, né? Nós somos servidores públicos, estamos ali trabalhando, a gente vê muita gente dizendo, a universidade não faz nada, as pesquisas não. Nós fazemos pesquisas, nós temos um corpo técnico, a UERN especificamente tem um corpo técnico muito bom de professores, doutores, professores mestres, né, e tantos outros professores que têm capacidade de devolver à sociedade o esforço que ela tem de manter uma instituição de ensino, uma instituição que também faz pesquisa. Então, o que a gente está fazendo nada mais é do que contribuir com a sociedade e também com as autoridades sanitárias para que elas possam, a partir desses números, a partir desses dados que são gerados em artigos e notas técnicas, ela possa balizar as suas ações em saúde para melhor atender a população do Rio Grande do Norte, assim como de Mossoró. O estado como um todo, né, Carol, são 3.796 pessoas confirmadas com esta doença e 170 casos confirmados no estado. Pois é, e aí, tá aí, vocês podem ver, em Natal, 1.583 confirmados, em Mossoró são 665 confirmados. O número de mortes em Natal é 46 e em Mossoró é 33, sendo que Natal passou Mossoró somente na semana passada. Antes, Mossoró era que tinha o maior número de mortes desde março, quando a doença chegou aqui no nosso estado. Então, Gutenberg, a pergunta do Westerley é qual o motivo dessa desproporcionalidade, na sua opinião? Carol, a gente tem, em cima desses números, nós temos o seguinte, Natal, aí você tem que trabalhar com aquela taxa de incidência, né? Natal, ela tem quando você pega o volume, população, você tem um número menor. Então, quando você faz o rateio, nós temos uma perspectiva menor. Então, Mossoró, especificamente, mesmo tendo poucos em relação a Natal, né, menos da metade dos casos de Natal confirmados, mas tem uns óbitos assim, muito próximos, isso mostra que ou a gente aqui especificamente, a gente está submetido a uma subnotificação maior do que o Estado, de certa forma, entendeu? A contabilidade total do Estado, porque quando nós fizemos essa pesquisa, nós não fizemos por município. Então, nós não temos os dados especificamente de Mossoró. A gente poderia até fazer uma modulação para Mossoró para entender e a modulação para Natal. Porque pode ter associado a isso. A gente tem aqui uma subnotificação muito maior do que essa média que nós tiramos para o estado do Rio Grande do Norte. E aí você poderia, esse número de 33 mortes estaria associado, ou seja, com casos confirmados muito maior. Esse é um caminho, não sei se efetivamente se comprovará quando você colocar, fizer testagens, né, em cima de números, mas pode ser uma das respostas aí para o Westerley. Temos aqui o Emanuel Garcia, da Pousada das Termas, manda um abraço para o amigo Gutenberg e gostaria de saber se as eleições vão ser adiadas mesmo ou vão ser em outubro. Não tem como a gente saber não, mas qual a sua opinião, Gutenberg? Bom, Carol, eu também não tenho muita opinião com relação a isso, a gente só escuta algum outro ministro do STF falando, né, dando as suas... assim, falando por si só, não pelo colegiado, mas eu realmente não tenho. Os prazos eleitorais, eles continuam válidos, né? O TSE não mudou nenhum prazo ainda. Já que a gente está falando nesse sentido já que a gente mudou um pouco rapidinho, Carol, só para a gente citar, vai acontecer amanhã um evento da Rede Petro, né, que vai tratar da produção de petróleo em terra no estado. Como é que vai ser esse encontro virtual, Gutenberg?
Ô, Vanil, é um webinar, né? Nós vamos estar participando a partir das 15 horas, vai ser transmitido pelo YouTube e pela própria plataforma, né, que a gente está utilizando para o webinar. As inscrições estão aí nas redes sociais, alguns blogs já divulgaram, nas redes sociais da Rede Petro, você pode ir lá e acessar e fazer a inscrição. E nós vamos estar com a presença do secretário nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, do Ministério de Minas e Energia, um representante da ANP, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Norte e o secretário executivo da ABPIP, que é a Associação Brasileira dos Produtores Independentes. O que a gente quer, na realidade, é fazer uma grande discussão de como é que nós podemos salvar a indústria de petróleo em terra, porque a do mar já está garantido com os volumes de petróleo que se tem, está muito bem, digamos assim, mesmo nesse cenário ruim, né, de preço de barril baixo, da demanda baixa. Então a gente quer, nessa discussão de amanhã, pensar para um show, para a produção em terra, quais serão os desafios e quais as perspectivas. Voltando aqui para o assunto, viu, Vonúvio? Francisco Bezerra, do Planalto 13 de Maio, gostaria de saber como é feito esse cálculo, que falam, cidade tal hoje teve isolamento de 30%, por exemplo, porque para mim não tem como fazer esse cálculo, isso é impossível de fazer. É o Francisco Bezerra, do Planalto 13 de Maio. Ô Francisco, na realidade esses cálculos por simulações do Google, né? O Google, toda vez que você acessa um aplicativo dele, e se você deixou lá registrado a sua localização, essa sua informação vai para um grande banco de dados e o Google ele trata esse banco de dados. Então ele consegue fazer a separação por estado, por país, por município e ver como é que se tem a mobilidade. Então ele tem uns marcadores, o Google usa 6 marcadores. Quem usa o aplicativo da Apple, por exemplo, ele tem lá 3 marcadores, que é diferente do Google. Então, a partir dessas informações de sua mobilidade, a partir dos seus aplicativos, você consegue, esse sistema consegue fazer uma leitura ampla, não especificamente sua, mas de forma ampla, ou seja, juntando todas as informações de todas as pessoas que acessam os aplicativos. Gutenberg, ainda assim, com esses números que têm assustado a gente, o Rio Grande do Norte ainda está abaixo da média nacional. A gente pode dizer que estamos numa boa posição? Não, cara, eu acho que não. Acho que o Rio Grande do Norte, quando a gente olha a subnotificação, mostra que a gente não tá tão bem, né? Então é preciso que o governo estadual, as prefeituras, os prefeitos, as prefeitas, tomem algumas decisões, inclusive com relação à questão do isolamento, ter, como colocou aí esses decretos, ter uma maior fiscalização. Não adianta liberar geral, deixar as pessoas irem para as ruas, se você não consegue controlar. Então, hoje nós não temos vacina, nós não temos remédio para tratar essa doença. O que se coloca não aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é a questão do isolamento, ou seja, a profilaxia dessa doença, no caso, é o isolamento social. Então, quanto mais gente estiver isolada, melhor para poder achatar essa curva, porque muita gente vai adoecer, sem dúvida, mas pelo menos não vai impactar a curto prazo o sistema de saúde, porque na hora que impactar, colapsar esse sistema de saúde, as pessoas vão chegar e vão morrer, como aconteceu lá em Manaus e outros estados aqui. O próprio Ceará também já chegou num limite aí muito próximo também de colapso. Nosso tempo já está quase acabando, Vonúvio. Muito obrigada, Gutenberg Dias, pelas explicações aqui para a gente. Vamos marcar de outro dia vir como político. Tá bom, Carol. Eu agradeço também a participação, a você, ao Vonúvio e todos que nos assistiram. E só gostaria de dizer que a universidade, o Departamento de Geografia, a UERN, ela vai, no que puder, ou seja, tem outros grupos de pesquisa também trabalhando com relação à Covid. A gente juntos, né, todos nós juntos, vamos tentar ajudar o que for possível para a gente debelar essa pandemia o quanto antes.